Olá, amigos. Vamos iniciar nosso estudo sobre a mediunidade. Nosso assunto de hoje está dentro ainda do tema 13, Natureza das Comunicações. Vamos falar sobre médiuns especiais. Nosso estudo de número 38. Eu inicio aqui com a Revista Espírita de 1860, onde Kardec fala que a natureza das comunicações é sempre relativa à natureza do espírito e traz o cunho de sua elevação ou de sua inferioridade, de seu saber ou de sua ignorância. E esse comentário de Kardec na Revista Espírita é uma ideia de que a natureza das comunicações espirituais, ela reflete sim a natureza do próprio espírito. Que nós temos a elevação moral e o conhecimento. Isso nos sugere que espíritos diferentes têm inclinações diferentes para os tipos de manifestações. Que elas podem ser físicas ou intelectuais. Nós sabemos que das intelectuais nós vemos muito aí, que são poesias, músicas, desenhos. Até o Divaldo, na última palestra dele, num seminário, ele colocou um médium com esse efeito especial, intelectual, né, de arte, né, da pintura, né, no intervalo e no final da palestra. As pessoas podiam chegar lá e pedir uma pintura ao médium. Então não teria como o próprio Divaldo, que faz psicografia e psicofonia, ter essa mediunidade intelectual da pintura. Tem um médium com essa especialidade, porque o espírito ele se adequa melhor à consciência do espírito encarnado. Então, por exemplo, espíritos que atingem também um alto nível de desenvolvimento, e essas habilidades já vão se fundir numa perfeição unificada, né? São os espíritos mais superiores, no caso do próprio Cristo, né? Que ele tem um conjunto de características, né, especiais ali, que só ele, por ser um espírito mais elevado que nós, temos conhecimento aqui na face do planeta. E Kardec também, ele nos traz, através dessa referência aí na Espírita, né, Revista Espírita 1860, que essa capacidade do médium de se comunicar com o espírito também é importante. Então, por quê? O médium serve como instrumento que pode ser mais ou menos adequado para o espírito, né? Então vai depender dessas qualidades particulares, né, de cada um. Tá? Nós vemos aqui, ainda na Revista Espírita de 1860, que diz que médiuns para idênticas qualidades na força mediúnica, né, o espírito vai dar preferência a este ou aquele conforme o gênero de comunicação que queira dar. Isso aqui quer dizer o seguinte: você pode ter dois médiuns de psicografia, mas o espírito vai escolher um deles. Não escolhe qualquer um. Tem dois ali, eu pego qualquer um. Não. Tem uma série de questões aí de afinidade entre os espíritos, o encarnado e o desencarnado. Tá? Então, assim, por exemplo, temos pessoas que escrevem, como médiuns, poesias admiráveis, embora em condições ordinárias jamais tenham conseguido fazer um verso. Outros, ao contrário, que são poetas, mas como médium só escrevem prosa, apesar do seu desejo. O mesmo se dá com desenho, música e outros, né? Também há aqueles que, sem conhecimento científico próprio, têm uma aptidão toda particular para receber comunicações científicas, e outros para estudos históricos. Está na Revista Espírita de 1860. É uma informação importante, porque a gente vê que Kardec aí está destacando essa complexidade, essa interdependência desses elementos que estão envolvidos para obter essa comunicação espiritual com uma certa qualidade. Senão a qualidade cai, porque a primeira condição para a gente verificar é a fonte, né? Ou seja, essas qualidades do espírito que está se comunicando. Mas, igualmente, é importante a gente considerar as qualidades do médium, que ele vai atuar como instrumento para a comunicação. E tem a intenção também, e o pensamento íntimo
né, que vai fazer parte dessa interrogação. Né? Isso tudo é fundamental. E como ocorre então essa comunicação? Né? Num exemplo aqui mais simples, nós temos um exemplo aqui nesse desenho, um espírito comunicante e um médium. Mas vamos ver, são duas consciências. Então, através de pensamento para pensamento, de imagens. E o médium vai trazer a comunicação. A comunicação genuína e valiosa requer um espírito bom, um médium adequado e uma intenção apropriada. Então, se esses critérios não forem atendidos, espíritos menos sérios podem intervir, resultando em mensagens enganosas, zombeteiras. Portanto, a qualidade da comunicação espiritual é determinada pela combinação harmônica desses três elementos essenciais. Porque ele está dizendo que você pode ser enganado se o espírito não for um espírito bom, mesmo que o médium seja adequado, e a intenção não for apropriada, a mensagem pode ser uma mensagem enganosa ou zombeteira. Veja o quanto que é importante a gente estar prestando atenção nessas situações. E a facilidade com que o médium recebe a comunicação espiritual é influenciada não apenas por sua flexibilidade, mas também por uma afinidade especial entre o médium e o tipo de comunicação. Você também não pode querer que o médium seja ilimitado, porque não é. Os médios são limitados por aquele conjunto específico de ideias. Então ele vai ter dificuldade de receber mensagem fora desse escopo, vamos dizer assim. E aí vai resultar em comunicações muitas vezes incompletas ou incorretas. Se você, na sua mesa mediúnica, só dispõe sempre do mesmo médium para trazer as comunicações, há o perigo de acontecer isso, porque aquele médium ali, ele pode não conseguir essa combinação harmoniosa, que é necessária. Então, muitas vezes vai vir incompleto, incorreto. Então, a disposição dos espíritos para se comunicar através de um médium, ele é afetada pelas suas simpatias pessoais também, com relação a esse médium. Então, mesmo que dois médiuns tenham habilidades semelhantes, no caso, se você tiver dois médiuns para a sua reunião mediúnica, mesmo com habilidades semelhantes, um espírito vai preferir se comunicar com um e não com o outro, em particular, simplesmente porque ele vai se sentir mais confortável e vai ter uma conexão melhor com aquele outro médium. Então você tem que ter essa opção para ele. Nós vemos aqui, o Herculano Pires traz uma informação importante que nós vemos acontecer muito, que ele diz aqui que recorrem às casas espíritas muitas pessoas perturbadas e até mesmo obsedadas. Desculpa, aqui tem alguns erros aqui da digitação, está separado, mas é junto. Então, que em geral são consideradas como médios em fase de desenvolvimento. Então, o que ele está dizendo que isso eu já vi ocorrer. Você pega uma pessoa que está obsidiada e você dando mensagem de alguns espíritos sofredores, às vezes espíritos atrasados, você pensa que ela é médium. E algumas casas pegam, a pessoa não estudou, não leu a doutrina, não frequenta a casa tempo suficiente para se integrar com as atividades da casa, não estudou o evangelho, não estudou nada sobre mediunidade. Olha quanto tempo nós temos estudando, mais de um ano aqui, essa parte básica. E aí já colocam ela como um médium da casa. Isso acontece. Ele está dizendo aqui, muitas delas são apenas vítimas de perseguição de espíritos inferiores, resultantes de inquirições mentais. Por esse outro motivo, essas criaturas estão realmente envolvidas no processo de obsessão, mas não são médios em desenvolvimento. Não são médios em desenvolvimento. Eles precisam de passes, de participação nas sessões, mas não de sentar-se à mesa mediúnica para desenvolver mediunidade. Essas pessoas tratadas devidamente livram-se da obsessão, mas não revelam mais aí os sintomas mediúnicos decorrentes da obsessão. Herculano Pires. Realmente, isso aconteceu
Uma certa vez eu vi, a pessoa estava obsediada e dando comunicação, e a equipe mediúnica da casa resolveu aproveitá-la como médium. A pessoa não conhecia nem a doutrina espírita e ficou frequentando a reunião mediúnica e eles fazendo uso, dizendo que estavam tratando os espíritos sofredores através daquela pessoa. E aí o outro grupo da mesma casa, que fazia reunião mediúnica também, outro dia, pegou essa pessoa e fez o tratamento necessário, deu passe, fluidoterapia, atendimento fraterno. E a mediunidade se foi, porque a obsessão terminou. E aí o outro grupo se achou no direito de reclamar, dizer que não podiam ter feito isso, que acabou o trabalho deles. Eles estavam trabalhando com os espíritos obsessores que vinham através daquela pessoa que estava obsediada. Gente, isso acontece. Tá? E Herculano Pires chama a atenção aqui. Então, quem estudou, se eles tivessem estudado mesmo sobre mediunidade em todos os aspectos, teriam evitado isso, né? E Kardec, ainda na Revista Espírita de 1860, olha, 1860, ele coloca: incorreríamos em erro, portanto, se pelo simples fato de termos um bom médium à mão, que escrevesse com facilidade, e pudéssemos, por seu intermédio, obter boas comunicações de todos os gêneros. Olha Kardec nos avisando aí que a coisa não é tão simples assim quanto pensamos. Vamos ver mais aqui sobre Herculano Pires, que ele traz para a gente. Temos duas áreas na função mediúnica, designadas como mediunidade generalizada e mediuinato. E isso vai explicar muita coisa, a confusão que dá. A primeira corresponde à mediunidade natural que todos os seres humanos possuem, e a segunda corresponde à mediunidade de compromisso, ou seja, médios investidos espiritualmente de poderes mediúnicos para finalidades específicas na encarnação. Como Kardec mencionou, a existência de médios elétricos e às vezes comparou a mediunidade com a eletricidade. Surgiu mais tarde, entre alguns estudiosos, como Crawford, a ideia de uma divisão mais explícita. Designou mediunidade estática e mediunidade dinâmica. A estática, que é a primeira, corresponde à mediunidade natural que todos possuem e permanece geralmente em êxtase, com manifestações moderadas e quase imperceptíveis. E a mediunidade dinâmica, que é a segunda, corresponde à mediunidade ativa, que exige desenvolvimento e aplicação durante a vida do médium. Está aí Herculano Pires. Então, mediunidade generalizada e mediunato. Tá? O Emmanuel também fala sobre isso, sobre esse mediunato. Tá? Então, vamos estudar. E aí, para finalizar, eu trouxe aqui para vocês, tá, do Livro dos Médiuns, diferentes espécies de médiuns. O intuito aqui é que nós falaremos posteriormente sobre alguns desses tipos de médiuns. Mas nós vemos o trabalho dessa codificação de Kardec, que maravilha. É um trabalho muito importante. Ele anotou e pesquisou sobre cada tipo de médium, né? Nesses trabalhos que ele executou através dos experimentos que ele apresenta na Revista Espírita, né? O laboratório de Kardec, ele conseguiu trazer e fazer a codificação, trazer essa informação para a gente. Então ele colocou no item 187, podem dividir-se os médios em duas grandes categorias. Médios de efeitos físicos, que têm poder de provocar efeitos materiais ou manifestações atensivas, o item 160, médios de efeitos intelectuais, os que são mais aptos a receber e transmitir comunicações inteligentes, item 65 e seguintes. Espécies comuns a todos os gêneros de mediunidade. Aí botou médios sensitivos, naturais ou inconscientes, facultativos ou voluntários. Variedades especiais para efeitos físicos, médios tiptólogos, motores, translações de suspensão, efeitos musicais, médios de aparições, médios de transporte, noturnos, pneumatógrafos, furadores, excitadores. Aí, médios especiais para efeitos intelectuais, aptidões diversas, médios audientes, falantes, videntes, inspirados, pressentimentos proféticos, sonambúlicos,
exáticos, pintores, desenhistas, músicos. Então nós vemos aqui, olha, são diferentes espécies de médiuns, para você ver que às vezes um médium pode ter mais de uma dessas variedades especiais, vamos dizer assim. Por isso que é caracterizado como médiuns especiais. Pode ter mais de uma delas. E por isso que você precisa observar quais que você tem mais afinidade, porque é ali que você vai conseguir fazer o trabalho, para você não ficar se desenvolvendo em outras coisas que não sejam aquelas as quais você tem realmente afinidade. E olha o trabalho de Kardec, no 191, segundo o modo de execução, médios escreventes, psicógrafos, escrevente mecânico, semimecânico, intuitivo, polígrafo, médios poliglotas, iletrados, segundo o desenvolvimento da faculdade, novatos, improdutivos, feitos ou formados, lacônicos, explícitos, experimentados, maleáveis, exclusivos, médio para evocação, médio para ditados espontâneos. Você vai encontrar tudo isso no livro dos médiuns. Até mesmo porque mais à frente nós vamos dar continuidade falando sobre alguns deles, né? Os mais importantes, vamos dizer assim. E ele continua, segundo o gênero e participação das comunicações, versejadores, poéticos, positivos, literários, incorretos, historiadores, científicos, receitistas, religiosos, filósofos e moralistas, de comunicações triviais e obscenas, segundo a qualidade física do médium, médios calmos, velozes, convulsivos, segundo qualidades morais, médios imperfeitos, bons médios, aí os imperfeitos, médios obsidiados, fascinados, subjugados, levianos, indiferentes, presunçosos, orgulhosos, suscetíveis, mercenários, ambiciosos, de má fé, egoístas, médios invejosos. Veja que Kardec analisou até os que estavam com obsessão, mas que eram médios. Porque pode acontecer pela invigilância. Aí ele fez um apanhado geral, ele coloca tudo nos mínimos detalhes. Olha que trabalho fantástico de Kardec. E bons médiuns, médios modestos, médios devotados, médios seguros. Tá? Nós vamos terminando aqui com a descrição de 2 itens do livro dos médiuns ainda que chamam a atenção sobre essa classificação. Todas essas variedades de médiuns apresentam uma infinidade de graus em sua intensidade. Muitas, aunque bem dizer, apenas constituem matizes, mas que nem por isso deixam de ser efeito de aptidões especiais. Concebe-se que há de ser muito raro esteja a faculdade de um médium rigorosamente circunscrita a um só gênero. Foi aquilo que nós falamos, ele pode ter mais de um. O médium pode, sem dúvida, ter muitas aptidões, havendo, porém, sempre uma dominante. Ao cultivo dessa é que, se for útil, deve ele se aplicar. Em erro grave incorre aquele que queira forçar de todo modo o desenvolvimento de uma faculdade que não possua. Deve a pessoa cultivar todas aquelas que reconheça possuir os germes. Procurar ter as outras é, acima de tudo, perder tempo. E, em segundo lugar, perder talvez, enfraquecer com certeza aquela que ele já seja dotado. Olha como é que é importante a gente estudar. E ele ainda traz mais aqui. O estudo da especialidade dos médiuns não só lhes é necessário, como também ao evocador. O evocador também tem que ter esses conhecimentos para ele saber qual médium ele utilizar e saber que está tendo alguma dificuldade, que é porque aquele médium não possui aquelas qualidades. E se de repente está numa reunião e ele recebe um espírito que quer fazer uma pintura, aquele médium não tem essa capacidade. Então é melhor o evocador esclarecer isso para o espírito. Às vezes pode ser um espírito mais atrasado que não tem essa compreensão, que não consegue. E aí pode gerar uma série de dificuldades ali, se você quer ajudar aquele espírito. Isso é só um exemplo, né? Muitas outras coisas podem ocorrer numa situação dessa. Tá? Então, interrogar o primeiro que apareça é expor-se a receber respostas incompletas e errôneas. Tomemos aos fatos comuns um exemplo. Ninguém confiará a redação de qualquer trabalho
nem mesmo uma simples cópia ao primeiro que encontra, apenas porque ele sabe escrever. Suponhamos um músico que queira ser, tenha executado um trecho de canto por ele composto. Muitos cantores hábeis, todos se acham à disposição, mas ele, no entanto, não os tomará ao acaso, vai escolher para seu intérprete aquela cuja voz, cuja expressão, cujas qualidades todas numa palavra digam melhor com a natureza do trecho da música. Então, o mesmo faz os espíritos com relação aos médiuns. E nós devemos fazer com os espíritos. Não podemos sair fazendo as coisas de qualquer jeito, só porque já temos uma composição de mesa mediúnica. E aquilo, como Kardec nos mostra, é importante termos mais de um médium, se vamos fazer esse trabalho mesmo. É claro, se você não tem aí o doutrinador, o invocador, ele vai ter que prestar mais atenção ao trabalho para poder trabalhar com aquele médium, trabalhar com o instrumento que ele possui, né? Que ele tem. Né? Então, as nossas referências são Revista Espírita de 1860, de fevereiro, Médiuns Especiais, Herculano Pires, no livro Mediunidade, e o Livro dos Médiuns, capítulo 16, Médiuns Especiais. Anotem essas referências, façam seus links, pesquisem, né, em outras obras espíritas, não deixem de estudar, de fazer anotação, de ver tudo aquilo que eu falei aqui, através da imagem, da audição, né? Você aprende, mas você vai aprender muito mais se você fizer pesquisa, se você anotar, escrever suas observações. Tá ok? Então ficamos por aqui. Que o Mestre Jesus esteja presente em nossos corações. Bons estudos para vocês. Até a próxima.